O uso de telas de eletrônicos por crianças tem sido muito discutido atualmente em épocas de quarentena. Os pais muitas vezes se perguntam: como que eu vou mudar a regra agora? Como que eu vou tirar o iPad do meu filho sem criar um mal-estar, sem criar uma briga, sem deixar o meu filho triste? O conceito está errado, a pergunta está sendo formulada da maneira errada. Na realidade, a gente tem que ir por outro caminho. Nós precisamos pensar o que nós achamos que é certo em casa. Então, muitas vezes, quando eu converso com algumas mães, eu pergunto: mas o que você acha melhor para a sua rotina? O seu filho assistir televisão de manhã ou assistir televisão à tarde? Na realidade, os pais ficam querendo saber o que vai ser melhor para a educação dos filhos. E é aí que a gente se perde. O que a gente realmente precisa é organizar a rotina da maneira que nós, pais, mães, nos sentimos melhor. Tem um livro que se chama Crianças Francesas Não Fazem Manha, que começa de uma maneira muito interessante explicando que a educação americana ela acaba levando os pais para um conceito de culpa, fazendo com que os pais se sintam na obrigação de estimular os filhos da melhor maneira para que os filhos se desenvolvam. Na realidade, esse conceito ele tira os pais da posição de diversão, de leveza, de convívio com os filhos e torna os pais professores dentro de casa. E é por isso que muitas vezes a gente se perde e por isso que os pais muitas vezes se cansam de educar os filhos, porque a educação se torna cansativa. Não é à toa que muitos pais estão reclamando da questão da educação online, das atividades de escola em casa, porque agora eles também se tornaram professores. Na educação francesa, a gente tem um outro conceito: os pais precisam pensar em si, o que para eles é melhor. Eu peguei um voo para Amsterdã, um voo noturno há muitos anos, e eu achei interessantíssimo, porque quando eu andei pelo avião no meio da noite, eu vi que tinham muitos bebês dormindo no meio do avião, no meio das passarelas. Eu vi que aquilo era uma coisa comum, porque tinham dezenas de bebês dormindo daquela maneira. E eu achei aquilo curiosíssimo, porque não é uma cultura brasileira. Né? Nós ficamos pensando na questão da higienização, da preocupação, o que os outros vão pensar, meu filho está dormindo no chão e tudo mais. Mas o que acontece ao final dessa noite, quando no dia seguinte essas famílias acordam, o que a gente tem? A gente tem crianças que estavam seguras, tranquilas, dormindo no chão e mães descansadas. Né? Porque para a mãe era realmente importante que a criança dormisse da melhor maneira. Então, o conceito da educação infantil é que primeiro os pais pensem o que é melhor para eles, para depois eles colocarem para os filhos. A orientação é que telas para crianças de 2 a 5 anos seja de 1 hora por dia, porque isso é melhor, porque os filhos acabam não vão desenvolver dependência de telas, não vão ser super estimulados por telas. Então, o que a gente sugere? A gente sugere que a gente insira os filhos na rotina. Agora, se uma mãe vai estressada para a cozinha, sobrecarregada, que é um assunto que eu já falei num vídeo anterior, para fazer o almoço, a gente já vai criar uma rotina complicada. Ela vai preferir que essa criança fique numa tela. Então, o que a gente sugere? Insira a criança na rotina. Meu filho tem 3 anos, ele pode participar do momento de fazer o almoço, ele pode ajudar a pôr a mesa. Né? Eu vou tomar banho. Leva o filho para o momento do banho. O que o seu filho pode fazer naquele momento? Pode brincar com shampoo, pode mexer no creme hidratante. Os brinquedos não precisam ser novos. Eu costumo dizer que os bebês adoram tampa de Nescafé, que tem uma ranhura, que eles brincam nos restaurantes com essa tampa de Nescafé. Eu costumo brincar, dizer que os utensílios de cozinha são os melhores brinquedos, o secador de verdura, os Tupperwares, as latas de leite ninho, enfim, a gente tem uma série de coisas para criar. Mas para isso é importante que nós saiamos do papel de educadores dentro de casa e que a gente entre no papel de convívio, de alegria, de leveza. Se você não está com vontade de jogar tabuleiro com seu filho, você deita no tapete, pega um livro e olhe para ele, dê um sorriso para ele. Porque o que ele quer, como eu disse antes, é que nós estejamos leves e felizes.